Alô, câmbio! Alô, câmbio! Cidade de Piratininga! Alguém na escuta? Alguém na escuta? Galera, estamos em mais um O Resgate e hoje eu tô com essa fera aqui, Henry Peterson Bartolomeu. E aí, Henry? Firmão? Graças a Deus. Conseguimos pegar a fera pro resgate, hein? Demorou, mas pegamos ele, hein? Cara, me fala um pouco quem que é o Henry. Fala pra galera de Piratininga aí quem que é o Henry é nascido aonde. Me conta Felipe, um pouco da sua história. O Henry é um seguidor de Cristo, nascido em Piratininga, criado na Serra Pelada, né? Lá é a minha origem. E com muito orgulho eu vou ter o prazer de ter essa oportunidade aqui com você, de estar falando da minha raiz, né? Que é de lá. Muito bom, eu que fico feliz demais de poder gravar com você, Henry. O Henry é um cara que, quando a gente começou no Toque do Mestre, ele sempre tava, a gente sempre pequeno, indo no campo, vendo o Henry jogar, vendo o Beto jogar. O Henry camisa 10, rápido, rabiscando pra tudo que é lado, fazendo um monte de gol. Pra mim é um prazer poder ter essa oportunidade de poder conversar com você e poder ter você naquele ano que foi tão importante que o Toque do Mestre teve a primeira conquista em 2005, que você foi um cara fundamental na equipe nossa, né? Eu agradeço a Deus por ter vocês, né? Vocês eram tão jovens, né? E a gente também era jovem, mas vocês eram mais ainda. E uma aposta muito grande em vocês, né? E eu fico muito feliz não só pelo futebol, mas pelas pessoas que vocês se tornaram, né? Pessoas exemplares, pessoas que querem o bem da nossa comunidade, pessoas que querem fazer a diferença de verdade para a nossa cidade. E é isso, o futebol ele vai além de conquistas, vai além de medalhas e outras coisas. Vai buscar horizontes como a vida do Felipe, como a vida de outros jogadores que vieram no Toque do Mestre. Hoje a gente pode dizer que tem muitos jogadores do Toque do Mestre que seguiram o caminho correto e tão bem, né? Alguns sim, outros não, mas Deus vai criar oportunidade para que todos venham se encontrar nesse caminho aí. Com certeza, a semente plantada foi muito bem plantada, parabéns pelo Betão, pelo projeto, parabéns por vocês terem abraçado o projeto. Como você falou, hoje se for ver, tem vários jovens que passaram pelo projeto, que ajudou demais e hoje conseguem ter uma vida boa. Então é importantíssimo aproveitar através do esporte poder investir em vidas, né? Sim, com certeza. Eu acho que a nossa cidade é uma cidade que tem grande potencial na parte esportiva, né? Não só no futebol, mas também no basquete, no voleibol, acho que a natação também, né? A gente pode fazer algo mais por essas crianças que estão perdendo, né, a sua juventude com coisas supérfluas. Eu acho que Piratininga tem muito potencial. A gente pode ter mais pelo esporte de Piratininga, mas a gente precisa ter pessoas que queiram fazer isso de coração, pessoas que estejam capacitadas para fazer isso, e eu tenho certeza de que a nossa juventude vai crescer melhor do que está sendo hoje. Com certeza, o esporte é a melhor ferramenta de inclusão e de transformação. Henry, me fala um pouco da sua infância. Quem que era o Henry na infância? Como que era o Henry? Me conta um pouco da sua infância e como que foi sua infância. O Henry é um menino, como eu te falei, criado lá na Serra Pelada, que jogava bola nos campinhos de futebol, que hoje em dia já não tem mais aqui, que é o terrão, né? A gente jogava no terrão, campinho pequenininho, curto, e jogo pegado. E dava 3, 4, 5 times lotado. Exato, isso. E começava às 5 horas da tarde, não tinha hora para terminar, né? Era aquele jogo assim, tava 6-1 pro outro, mas quem fizesse o último ganhava. Então, e só ia embora na hora que o pai e a mãe fossem chamar. Só. A gente brincava demais, né, Felipe? A gente tinha brincadeiras para fazer. A gente brincava na rua, saía cedo. Para a mãe encontrar a gente para almoçar já era uma guerra, né? Mas o futebol sempre teve na nossa veia, né? A gente tinha muita coisa para fazer. A gente andava de carrinho de rolemã, a gente perturbava o pessoal da rua, as vizinhas, com aquele barulho de carrinho, né? 12, 13 carrinhos, aquela molecada enfeitava e pintava, e jogava bola na rua, né? Subia nas árvores, né? Brincava de salva.
Tinha muita brincadeira, né? E hoje não, hoje é um pouco diferente. E a gente tem que aceitar isso também, porque a gente não pode querer comparar o pessoal da minha época com o pessoal da época de agora. Agora a tecnologia tomou conta, né? A velocidade do que acontece hoje é muito maior do que a gente fazia antes, né? A gente tem que aceitar isso aí. Ué, e na sua época de criança, tinha alguma escolinha que você participava? Como que o futebol entrou na sua vida? Ó, futebol entrou na minha vida, foi nos campos de pelada mesmo, né? Quem me deu os primeiros passos no futebol foi meu irmão, o Balan. O Balan judiava de mim. Rapaz do céu, ele judiava. E eu lembro que a gente tinha um quintal de terra assim, e ele colocava uma garrafa vazia no chão, né, pra mim acertar ela, e a dele tinha areia dentro, ele é malandro. Aí eu ficava uma distância longa assim, e eu ficava o dia todo chutando a bola pra acertar a garrafa. Quando eu acertava eu não caía, porque eu não tinha tanta força, né? E ele chutava, derrubava, e ele me enchia o saco, errou, perdeu, e não sei o quê. E o 1 contra 1 hoje, né? Tentava driblar ele, não conseguia, ele vinha me driblar, me dava uma caneta, me dava o chapéuzinho e zoava. E eu saía chorando, entrava pra dentro bravo pra tomar banho. E chegava de tarde, tinha o futebol na vila, né? Aí tinha os meninos maiores, né? Eu era bem mirradinho, né? Chegava lá, eu queria jogar, ele não deixava. Você não vai jogar, não sei o quê. Mas ele foi o meu professor, né? De infância, né? E depois disso, aí sim, aí vem o time do seu Balduino, que é o pai do Claudinei, né? Que hoje, assim, hoje a gente fala da Serra Pelada, o time da Serra Pelada, mas o primeiro time da Serra Pelada se chamava Grêmio Esportivo Olímpio Fernandes. Esse time eu joguei e fui campeão lá, e depois tinha o Dente de Leite e tinha o Dentão, né? E eu joguei nos dois times, né? E esse foi o primeiro time que eu joguei, que era o Grêmio. Esse era a Serra. Esse era a famosa verdadeira Serra. Esse era o Grêmio que tinha torcida, que enchia o campo de futebol, a torcida descia para assistir o jogo, era lindo de se ver naquela época, né? Então, esse aí foi o primeiro time. Na rua, a gente tinha o nosso time de vila, que jogava contra a Vila Soares, ia lá na Capelinha, jogava na Capelinha. Então, como tinha bastante campo, a gente marcava os jogos, né? Combinava, 8 horas da manhã lá, e a molecada acordava. Na minha eu peguei essa fase aí também, de ir entre vilas jogar uma vila contra a outra. Isso. E eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol. Eu lembro da Neia, né? Lá da Serra, lá, a irmã do Nipão, né? Lá da Serra, que meus amigos lá. A gente ficava na calçada bolando o que a gente ia fazer. E eu era o cara que chegava no pessoal, não, vamos comprar tinta, vamos cada um comprar uma, quem não tiver, pega uma camisa branca. Então nem uma camisa era parecida, uma era mais branca, outra era menos, mas a gente descia no Primavera, que tinha aqui, uma venda, né? Ia lá, comprava a tinta, e aí eu fazia os números nas camisas, desenhava os símbolos. A gente tinha carteirinha, a Neia fazia, gente, você tem que ter a carteirinha, senão você não vai brincar aqui não. Quer dizer, a gente ia jogar no campo de terra, na vila, confronto de vila, mas quando a gente chegava lá na casa dela para se reunir todo mundo, cadê sua carteirinha? Então sempre foi essa disciplina, né? Sempre bem organizado. Sempre foi, mesmo que a gente não tinha tantas condições, mas sempre foi assim. Pra quem não sabe, o Henry teve uma passagem na Bélgica, teve 5 anos morando aí na Bélgica. Henry, eu queria que você falasse um pouco essa história pro pessoal de Piratininga aí. Cara, antes de falar um pouquinho da Bélgica, eu quero falar de uma pessoa que também foi muito especial na minha vida, né? Que é o Antônio, o Antônio e o Chico Coelho. Que esses dois caras, quando eu tinha 13 anos, eles me levavam para fazer teste, cara. Então, os irmãos do Altamiro, né? Sim. Eles me levavam para fazer teste. E ele me levou num teste uma vez, que eu fui lá para São José dos Pinhais, aí depois fui jogar contra o Criciúma, fui jogar contra a base do Atlético Paranaense, fui jogar contra a base do Comercial de Ribeirão Preto. Esse cara me levou em tudo quanto é lugar. E nessa teve um torneio em Agudos, e ele me levou para o Estrela da Manhã. Tinha um time lá que não perdia há muito tempo.
eles sempre estavam sendo campeões. Nós fomos chegando, depois saiu até a matéria no jornal lá. E nós chegamos na final contra esse time. Chegou na final, 5 minutos de jogo, eu fiz o gol. Aí o pau quebrou. Acabou o jogo, Felipe. Não teve mais jogo, porque os caras não aceitavam perder de jeito nenhum. Acabou o jogo. Isso é uma matéria do jornal, tá? Os caras, ó, acabou. O Henry acabou com o jogo. Meu Deus do céu. Ainda foi eu, o Marcinho, o irmão do polaco lá, ele jogava no gol também, tava junto. Foi. E, cara, esses dois casos foram espetaculares na minha vida. Bom, falando da Bélgica, né? Então, teve um teste aqui. O Marolo junto com o Chuvisco e mais um pessoal de promissão trouxeram os empresários da Bélgica para cá. E se eu não me lembro, vieram de outros países também, né? Pra ver os garotos jogando. Mas era muito moleque. Tinha uns 500 moleque lá, Felipe. E eles começaram a escolher, né? Ó, reuniu todo mundo lá na quadra, falou, ó, goleiro. Aí os goleiros sentavam na fileira, lateral, tal. E foi. Aí montaram os times. A gente tinha 5 minutos só pra jogar. E eu fui escolhido por causa de uma jogada, porque só foi aquele lance que eu consegui pegar na bola. Peguei a bola, consegui dar um drible, chutei a bola bateu no travessão e foi isso. Aí depois o Marolo veio com a notícia pra mim, né? Você foi escolhido e tal. Mas o Marolo foi o cara que fez isso aí acontecer. O Marolo, eu só tenho que agradecer ele pela oportunidade que ele criou, né? Porque essa foi uma oportunidade criada, né? Ele criou a oportunidade, depois ele mandou a gente pra lá, né? Foi o Pelé, foi o Rodriguinho Quadros. Rodrigo Paiva. Isso, Rodrigo Quadros Paiva, né? Que dois cracaços, dois, era demais. O Pelé sempre foi o meu irmão, né? Desde a Serra Pelada, sempre foi o meu irmão, sempre foi o cara que jogou comigo ali. A gente é entrosado demais, tanto na amizade como no futebol também, né? E aí, feito esse teste, vambora, né? Vambora. Mandou a gente pra Lins, pra ver se a gente se adaptava. Ficamos lá no Linense, lá uns 4, 5 meses, mais ou menos, sem voltar pra casa, pra ver se a gente... Você tinha quantos anos de idade, Henry, nessa época aí? Eu tinha 15 para 16 anos. 15 para 16. Eu era o mais novo daqui, né? E aí a gente foi pra lá. Aí lá no Linense a gente treinou, a gente ficou um bom tempo lá, só treinando, né? Nós não fizemos nenhum jogo assim pela equipe do Linense, do time, não. Tava fazendo uma preparação para poder ir pra Bélgica. Isso, fazendo uma preparação pra lá, até passaporte, essas coisas, ficar tudo pronto. Feito isso, voltamos pra cá, acertamos todas as papeladas. E, cara, uma loucura, né? Uma loucura, a gente não tinha menção do que era aquilo lá. Um menino de 15 anos de Piratininga indo pra Bélgica. E isso, da Serra Pelada ainda, né? Porque tudo na Serra Pelada era mais difícil. Porque as pessoas olham pra Serra Pelada, ou olhavam naquela época já, com um olhar diferente. O cara é lá da Serra Pelada. Não, Serra Pelada tá cheio de talento. Serra Pelada tá cheio de cara bom. Cheio de gente boa lá, entendeu? Só que nós somos guerreiros, isso daí tá na veia do cara que é da Serra, né? O cara não desiste nunca, ele vai pra cima e não tem conversa, né? E eu fico muito feliz de falar da Serra porque é minha raiz, cara. Isso daí não vou esquecer nunca. Falo no futebol, falo no samba também, que começamos lá no quintal da casa do Fabião, do pastor Fábio também, que tudo passou por lá, então não tem como eu não elogiar minha terra aí. Ô Henry, da Bélgica, uma história legal, um jogo, alguma coisa que você recorda assim, tem uma coisa que você possa citar pra nós aí? Cara, quando nós fomos pro aeroporto, pra você ver como a gente era inocente, Felipe, eu fui com uma mochila. Quando eu cheguei, eu vi aquela imensidão, gente com mala pra lá e pra cá, falei, pô, o garotinho... O que tá acontecendo, hein? Tá acontecendo aqui, meu. E fui, cara, com a cara e com a coragem, falei, não vou desistir, vou pra cima. Não tinha nem noção do que era entrar num avião, nada. Mas quando nós chegamos lá, parecia que eu tava em outro mundo, cara. Totalmente diferente. Entrar na história, né, da Europa. Você vê castelo, você vê coisa que você nunca sonhou. Uma educação diferente. Uma educação diferente. Uma disciplina no país, né?
tudo diferente. Um frio também, lascado. O Henry estudou lá, hein, galera? Então, eu tive a oportunidade de estudar em dois grandes colégios lá, né? Duas grandes escolas. Parece uma faculdade aqui, né? Imenso. Eu senti uma diferença da escola minha daqui para lá. Porque lá eu aprendi tudo, né? Imagina um garoto que nunca tinha estudado nenhum tipo de língua, nem nada. Eu cheguei lá sem saber falar nada, com um tipo de alimentação nada a ver com a alimentação daqui, né? Porque a gente aqui é totalmente diferente. E foi mais difícil, porque na escola, além de eu ter que aprender o francês, eu tinha que aprender o inglês, o neerlandês e o flamand, que era dos Países Baixos ali. Então virava aquela quatro línguas. Quatro línguas. Assim, o francês eu aprendi bem, né? O neerlandês e o flamand eu desenrolei um pouco, né? Que era a língua do pessoal de lá do país dos Países Baixos, País de Gales, da Holanda, né? E foi legal conhecer todos esses lugares aí, porque a gente fala, foi lá pra Bélgica, né? Tá, mas não parei ali na Bélgica, né? Eu rodei ali, né? Bélgica, França, Holanda, País de Gales, fui para Portugal, fui para vários lugares, né? Muito bom. Foi tudo muito difícil, assim, porque no começo ficou todo mundo junto, primeiro ano todo mundo junto. Mas depois o Pelé foi para um lado, o Rodrigo foi para o outro, e aí, cara, aí você fica sozinho, né? Aí você fica sozinho, não tem choro, você sabe que você não vai voltar, sua passagem está marcada para daqui 1 ano, e você tem que ter pulso firme, senão você não fica não. Mas aprende demais, né? Aprende. Isso pra sua vida te ajudou demais, não ajudou? Fala a verdade. Meu Deus, aprende, principalmente na minha educação, né? O pessoal lá muito culto, muito trabalhador, trabalha demais. Você anda na rua, você não vê um papel no chão, né? A forma com que o governo se dirige aos menos favorecidos lá é diferente, né? Por exemplo, se tem um órfão e você tem uma empresa grande, então o governo pega e fala para você, você vai cuidar desse cara aqui até ele se formar na faculdade, né? Aqui, né? Até você se formar na faculdade, até você conseguir andar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque ele foi desfavorecido. Sim. Ele não teve um pai, ele não teve uma mãe, então eles protegem aquele cara até ele poder andar com as próprias pernas. Aí depois disso eles assinam um decreto lá, pronto, agora você está pronto, pode ir. Entendeu? E assim. Ô Henry, vamos falar um pouco do futebol aqui de Piratininga, com esse cara que é multicampeão em Piratininga. Deve ter ganhado aqui mais de 20 títulos aqui dentro de Piratininga. Henry, me fala um pouco aí dos times que te marcou na sua trajetória do futebol de Piratininga ou do Amador aqui, para trazer essa história agora para dentro de Piratininga. Me fala aí as equipes que te marcou, que você relembra assim, título que te marcou. Me conta um pouco aí do futebol piratiningano para você. Meu Deus, cara, é muito time, né? É muito time. Eu acho que todos que eu fui campeão assim teve um momento especial, porque foi bastante título, né? Meu Deus, eu não sei quantos, não sei te falar quantos. Quem jogou no MBB, jogou na Padaria, jogou no Toque do Mestre, jogou no Paulista, é isso que eu lembro, hein? Paulista. Vila Soares você jogou? Não, no Vila Soares. E a Vila Soares, eu tenho um carinho muito grande pela Vila Soares, porque eu tinha 12 para 13 anos e eu vi aquele time com aquela camisa toda colorida, igual a do Bragantino, lembra? Só que eles fizeram todo colorido com as cores do Vila. E eu ia torcer. Eu tinha minha irmã que fazia parte da torcida. Era muito legal, Felipe. Tinha troféu para melhor torcida, né? Então a gente não pode esquecer dessas pessoas, que nem a minha irmã Roberta, que era líder de torcida. Eles ganharam um troféu maior até que o troféu de campeão. Era bonito. Eles iam, levavam a bandeira, levavam os pompons, jogavam aquele molho, era tudo colorido, ficava lindo o campo, né? E depois tinha a Maria Coelho, né? Essa gosta. Maria Coelho, que era torcedora fanática da Inter. A gente não pode esquecer dessas pessoas que lá fora do campo faziam a diferença, porque senão não tem espetáculo, Felipe. Não tem o Amaral, o Henry é matador, ele dava risada com ele. Até hoje ele passa aqui, né? A gente não pode esquecer do Amaral, do Grilo. A gente não pode esquecer desse pessoal da Vila Soares que, cara, meu Deus.
espetacular. Ô Henrique, por que você acha que no Amador dessa época tinha muita gente, batuque, torcida dos dois lados e hoje não se tem mais isso? Na sua opinião, o que você acha que... Ó, eu acho que na época o pessoal eles amavam mesmo o futebol, né? Era um negócio assim, eu falo isso por mim, porque quando eu colocava uma camisa daquele time, eu falava, rapaz, eu sou o jogador. Então, eu me transformava. Eu me transformava. E eu acredito que com eles eram assim também. Pô, nós vamos colocar um time aqui, nós temos que honrar essa camisa. O que eu mais ouvia era isso daqui, ó. Você tá colocando a camisa do Grêmio da Serra, você tem que honrar, hein? Então, cara, aquilo ficava na nossa mente. E os grandes clubes da época, quando eu voltei pra cá, o primeiro time que eu joguei foi a Inter. Que a Inter do Risadinha. Isso, a Inter do Risada espetacular, Risada, Osni. E se eu for falar de todos aqui, Altamiro Luiz. Altamiro, Branco, né? Muitos amigos, o saudoso Osni, o goleiro, né? Meu Deus, cara. Os caras amavam de verdade. Isso, a gente amava aquele time, a gente montava no caminhão, a gente ia, os caras falavam, vamos de jatinho hoje, né? Montava no caminhão, ia jogar no meio do mato, marcava com outras equipes para deixar o time... E era um time de molecada, né? Era um time de molecada, que veio depois do time que foi o campeão lá, com o Biquinho, com o Marcinho, né? Aquele que até que você postou lá, né? E o time da Inter sempre foi um time de molecada, sempre foi essa tradição. E a briga naquela época... eram os dois grandes clubes, a Inter e o CAP. O CAP era um time que difícil de ser batido, porque todas as peças que tinha lá se encaixavam. Eram grandes jogadores do futebol amador, né? E a Inter era aquele que vinha na contramão. Molecada, tipo o Santos. E eu sempre fui assim, Felipe. Depois que eu comecei a jogar nos outros times assim que tinham mais jogadores de nome, né? Mas eu sempre fui na contramão, porque eu queria mostrar o meu talento. Falar, pô, se eu for jogar num time que tá cheio de craque, pô, né, vai ser mais fácil. Então eu sempre fui na contramão, não, eu tenho que fazer a diferença. Para que os caras vejam o futebol de mim, porque minha vida sempre foi teste, né? Vamos ver se você é bom. Então eu sempre fui na contramão, sempre tive isso aí. Dando trabalho. Isso, sempre querendo provar que eu podia mais, que eu conseguia. Porque toda vez que eu chegava num lugar, pô, esse moleque pequenininho aí vai fazer o que aqui? Né? Na Bélgica foi assim, quando eu cheguei lá, os jogadores tudo grande, tudo forte, o que esse cara vai fazer aqui? Aí o cara traduziu pra mim e falou, que o cara lá falou que você não vai jogar nada, que você não vai pegar na bola. E eu falei, tá bom. Eu entrei no segundo tempo, fiz 4 gols. Não teve jeito. Aí já era, o pequenininho correu pra tudo que é lado, o pequenininho apareceu. Tá de brincadeira, né? Ô Henry, cita alguns nomes pra mim aí, pra gente deixar gravado, pessoas que jogaram com você, que você falava, rapaz, eu sei que foi muitos, cara, é até difícil citar nomes, porque às vezes fica, eu esqueci daquilo, eu esqueci. Então, tipo, não sinta-se assim, eu esqueci do nome, não. Mas pessoas que você fala, cara, esse cara era craque. Aquele cara que, tipo, quando soltava a ficha do amador, falava, nossa, eu quero esse cara do meu lado comigo. Pode ser mais que um, que eu quero esse cara comigo. Sim, em Piratininga tem vários, né? Tem vários jogadores aí que a gente sabe, né? Que, ó, esse aqui tem qualidade. Assim, um que eu sempre joguei junto, que eu já citei, é o Pelé. Pelé a gente sempre jogou junto, a gente era entrosado. Todo lugar que a gente foi, a gente saiu de lá vencedor. Todo lugar. O Gian, não posso esquecer do Gian, que na época da Serra lá, a gente era temido pelo ataque que a gente tinha. Rápido. Que jogava o Pelé, e o Pelé de ponta direita, na época era ponta direita que falava, o Gian de centroavante, e eu vinha pela meia, enfiando a bola para os dois. Nosso time era terrível, difícil de ganhar da gente. Então esses dois aí, e depois que eu introduzi mesmo no futebol amador, né? Aí eu vim jogar, o cara que eu mais joguei, que mais fez gol comigo, foi o Betão. Essa aí foi a dupla que deu certo, ele foi muitas vezes artilheiro do campeonato, né? Eu cheguei a ver esses dois jogar, misericórdia, velho. Ele é muito finalizador, finaliza muito, sabe? Um cara que você falava, pode jogar que ele vai fazer, né? E assim, tive o prazer de jogar na Inter, no Cruzeiro em Bauru depois. Pouca coisa no Cruzeiro. Foi um torneio que o Macalé me levou pro Cruzeiro. E tem uma história engraçada nisso aí. O Macalé me levou no Cruzeiro
E tava tendo aquele torneio início, sabe? Que os caras fazem? Sim, antes do amador. Isso. E aí nós fizemos o primeiro jogo. Como ele tinha me levado a primeira vez, eu fiquei lá no banco. Tô lá assistindo o jogo lá e tá. Aí de repente o lateral brigou com o treinador. Brigou com o treinador, falou umas palavras pra ele lá, né? E o treinador pegou e falou, ó, sai. Ele olhou no banco e falou, ó, vem aqui você joga de lateral? Eu falei, jogo. Colocou de lateral e nós ganhamos da Gocil de 4-0, 4 cruzamentos meu. Chegou na final do torneio, o centroavante machucou e eu tava no banco. Tirou o centroavante? Aí ele pegou e... Não, mas ele não me chamou pra entrar no lugar de centroavante, ele deixou quieto, porque ele achou que eu era lateral e não me colocou no jogo. Nós somos campeão, mas o time empatou e eles ficaram bravos, porque o Cruzeiro era um grande time, tinha que ganhar bem, né? E ele pegou, aí o Macalé falou pra ele, por que você não colocou ele no lugar do centroavante? Ele falou, mas o cara é lateral direito, o cara entrando de lateral arrebentou com o jogo. Ele é atacante. Rapaz, foi engraçado demais, foi muito engraçado. Tá vendo? Foi cobrir buraco, buraco e acabei jogando lateral direito. Mas assim, o Macalé, né, o Betão, quem mais aqui em Piratininga, rapaz? Muitos jogadores, o Neno, né, o Neno que... Eu agradeço o Neno por ter lembrado de mim também na sua entrevista lá, um cara espetacular. É muita gente, meu irmão. É muita gente. Ué, tem algum título que fica na sua memória de todos esses títulos que você ganhou, mas aquele que você... Se eu falar, Henry, fala um título pra mim do amador, você já vai saber falar de largada, que fica no seu coração? Cara, 2. Cita pra mim aí. Não dá pra falar um porque foram 2. Não, pode falar mais se quiser. O primeiro foi assim, que marcou legal mesmo, foi o Paulista. O Paulista vinha, acho que uns 3 anos à procura de um título, né? Cara, eu lembro disso aí. E a gente não tinha um timão, a gente não tinha, vamos dizer, os grandes jogadores, né? Nós formamos aquela equipe, jogadores jovens, né? Acho que os mais experientes que tinha na época ali era o Tatu, né? Que me chamou, né, para ir pro time. O Cabreira me levou pro time também, me convidou, vamos jogar aqui comigo e tal. E eu aceitei o desafio, né? Vamos para cima. E se eu não me recordo, aquela final foi contra o Nacional. Foi contra o Nacional. Contra o Nacional, Eu assisti essa final. E, cara, foi top demais aquele jogo. Nós fomos para as penalidades, né? E eu lembro que um batia, fazia, outro batia, fazia. E o último batedor do time deles errou o pênalti. O Carlinho. Isso, ele errou o pênalti. E nesse intervalo que ele errou o pênalti, o Tatu encostou em mim e o Fred. O Fred encostou em mim e pegou e falou assim, Henry, cara, nós estamos atrás desse título aí faz uns 3 anos. Eu peguei e falei pra ele, eu tinha confiança, né? Falei, já era, meu irmão, nós vamos ser campeão hoje. Aí fui, bati o pênalti, a bola bateu do lado da trave, assim, e rodou a rede. Falei, meu Deus, fiz o gol. Igual o Romário na Copa. E eu lembro que, nossa, cara, foi muito gostoso aquele dia. A torcida invadiu o campo, eu saí de lá sem nada, sem chuteira, sem camisa, sem short. Eu lembro disso aí, a torcida ia bastante do Paulista, era a lanchonete da Ana, né? Isso. A galera juntava e tal, foi um título que... Foi. Depois no outro ano de novo deu Paulista e Nacional, mas aí você tinha ido pro Nacional. Eu já tinha ido pro Nacional. Eu lembro. E o outro é o toque do mestre, não tenho o que falar, né? Porque eu acho que, assim, de todos os times que eu joguei, o toque do mestre foi o time que foi diferente. Uma outra visão do que é o futebol, né? Uma outra visão. Eu comecei ali com o toque do mestre, ali no início, nós batalhamos, né, para montar aquele time, junto com o Beto, junto com você, junto com o Ninho, com todos os meninos lá. E montamos aquela grande equipe, cara, que nunca tinha acontecido aquilo lá. E eu acho que esses 2 títulos aí são os títulos que mais marcaram. Depois teve outros, né? Todos marcaram, né? Mas depois teve outros que nós fomos campeões pelo MBB e assim. Era fácil jogar com ele. O Henry falava pra mim, Felipe, joga no facão, eu vou estar aberto, você joga a bola lá que eu vou chegar. E também cruzamento na área, o Henry toda hora antecipava e tá, corda. E eu fui virar atacante, Felipe, porque quando eu cheguei aqui, eu fui convidado pelo Paulo Bataiola, né, pra mim jogar no São Francisco.
Vixe, rapaz, lá no São Francisco o Henry é bem falado também, moço. E o São Francisco, se eu não me engano, é o time mais antigo, assim, né, que tem do Amador de Bauru. E nós chegamos lá, eu, o Curruíla, né, o Neno também estava nessa época, o Adriano, o Virgílio espetacular também, aquele canhotinho, Rubinho, levamos o Rubinho pra lá. Mas eu tava voando naquela época, tudo que eu chutava entrava, né? E nós chegamos naquela fase, que a gente não tinha um grande time, mas esse time foi chegando, nós chegamos nas quartas de final. E eu surpreendi naquela época, porque eu cheguei como meia, né? Cabelo loiro, nossa, meu Deus do céu, né? E nos 2 primeiros jogos eu não consegui jogar. O cara me colocou no meio de campo, você sabe que as dimensões de um campo igual o nosso aqui pro campo de Bauru é bem menor, o contato é maior, né? E os 2 primeiros jogos eu não conseguia jogar. Os caras vinham e roubavam, vinham e jantavam, vinham e pegavam eu não conseguia jogar. E aí eles começaram a me criticar. Pô, o cara veio da Europa e não sei o que, papapá, né? E eu ouvindo tudo aquilo lá. Chegou num jogo, eu falei pro treinador, professor, o senhor pode até me deixar no banco se o senhor quiser, mas coloca no segundo tempo de centroavante que você vai ver só, falei pra ele. Aí ele colocou, cara, e nesse jogo era um jogo com uma equipe grande, se eu não me engano era com o Nacional, uma coisa assim, e 2 escanteios, fiz 2 gols de cabeça, nós ganhamos o jogo. E aí começou, gol, e eu terminei o campeonato, se eu não me engano eu fiz, acho que 42 gols. Eu fiz no campeonato amador de Bauru, que na época tinha 2 ligas, né? 2 ligas dificílimas de jogar. E eu fiz um monte de gol e acabei indo para a seleção de Bauru, através do Paulo Bataiola. Ele tem os jornal, os gols, tudo lá, né? E, cara, foi demais, aí foi demais pra mim. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que fez parte da minha adolescência, né? E a gente vai entrar aí, você vai me falar como que surgiu também, aquela música... Deixa tudo acontecer, abre seus olhos, pode ver. É lindo. Como que surgiu o samba na sua vida, homem? Que esse cara que tocou também pra tudo que é lugar, tinha um arte moleque, a gente ficava com o CD pra cima e pra baixo no carro, a molecada tocando e todo mundo querendo ver esse cara cantar no samba. Como que entrou o samba na sua vida aí? Então, o samba começou mais ou menos junto com o futebol, né? A gente tinha a turminha lá na Serra, né? Com o Fábio lá, o pastor Fábio, hoje o pastor Fábio. E a gente vivia no meio do rap, no meio do samba. Fizemos participação com o Mano Tutão, com o Perboni no primeiro CD deles, né? Nós fizemos lá o primeiro disco deles, a gente estava lá no fundo do quintal fazendo. E a gente tinha aquela turma. Montamos um grupo, não tinha cavaquinho, não tinha nada, né? Também naquela época tinha o Nova Cor, que era o grupo dos meninos da Geni lá, do Andrezinho. Né? Toca muito cavaquinho, é um cara espetacular para um dia você conversar com ele a respeito de samba, que tocou com muita gente boa, né? Grandes artistas, ele ainda está aí tocando até hoje, né? E o samba entrou dessa forma, junto com o futebol. Aí eu saí desse grupo, montamos o Arte Moleque de Bauru, e o Arte Moleque foi um sucesso, né? Aí as músicas de autoria própria, né? Fazia as composições. Cara, eu não sei de onde sai tanta música da cabeça desse cara. Esse cara senta e começa a escrever música. Eu falo pra ele, ei, monta o hino do Toque do Mestre. Ele montou, ei, faz música aqui, monta. Oi, vai não sei o que. Começa a brotar a música da cabeça desse cara. Exato. E o Arte Moleque foi um grupo que a gente começou a ensaiar aqui na garagem do Robertinho, né? O Robertinho tocava bateria, o Roquinho também tocava com a gente também. E formamos o grupo naquela intenção, vamos fazer um grupo pra gente arrebentar. Então nós ficamos 6 meses ensaiando todos os dias. Eu saía do trabalho, né? Eu trabalhava na Tilibra, na época também jogava no Lusiana, também, que depois foi ser vice-campeão estadual, o Betão jogou lá também. Eu tive o prazer de acompanhar essa equipe também, porque eu fui campeão estadual com o time da Tilibra, depois nós fomos vice-campeão estadual com a Lusiana, né? Estadual, galera, estadual é o estado inteiro. E o Preto também, o Zé Ivan, jogava muito, um dos melhores volantes que teve aqui nessa cidade, poucos falam dele, mas ele era um cara que era uma sarna, né?
E aí acontecia isso, eu ia, trabalhava e saía do trabalho e ia pro ensaio. Saía do trabalho pro ensaio direto, voltava 11 horas da noite pra casa, né? E 6 meses ensaiando. Depois disso, na época tinha o Sandália de Prata. No Sandália de Prata só tocava os bons, né? Aqueles grupos que já era top, né? E nós fomos convidados. Vamos lá. Só que nós chegamos com uma proposta diferente. A gente iluminou o palco, a gente colocou umas luzes neon, colocamos uma cortina de papel e buscamos um monte de coisa diferente. Começamos ali e quando lançou o grupo, aí estourou, cara. Aí arrebentou. Aí nós fomos para São Paulo. Nós fomos para São Paulo participar de um festival lá, onde tinha vários grupos, né? O grupo da época que tava surgindo, né? Na época era Pichote, na época Sorriso Maroto via vindo lá atrás. A gente é da época do Exalta Samba, época de Pique Novo, época de Grupo Gana, Boca Louca, esses grupos lá atrás. E a gente participou do festival. E lá nesse festival tinha o Pericão, né? Não canta nada. Tinha o Pericão que tava lá na tribuna, lá dando voto. Entendeu? E o cara é espetacular. Pegs, Bete Carvalho, Jorge Aragão, os caras tudo votando, porque eram muitos grupos que estavam surgindo, né? E a gente era um grupo de Bauru que foi convidado para tocar lá. De lá nós ganhamos o festival com a música própria, nós ganhamos, tem o disco de ouro, tudo, com um dos empresários nossos lá, tudo. Ganhamos aquela batalha lá. Dali nós fomos tocar no Cabral, que era do Luciano Huck, Terra Brasil, que era do Vampeta na época, e aí o grupo foi, cara, deslanchou. Aí abrimos vários shows, Belo, Pichote, Zeca Pagodinho, né? Na antiga cervejaria dos Monges aqui também. Muitas personalidades que a gente teve, assim, graças a Deus. Tivemos o prazer de dividir assim, o palco, né? Quem sou eu, né? Meu Deus. Que massa. Mas hoje, galera, esse cara aqui, ele veste outra camisa, ó, de outro grupo que chama Arte do Mestre. Me conta como que foi essa transição para esse grupo aqui, Henry. Me conta um pouco do Arte do Mestre aí. Essa aqui é a melhor camisa do time que eu já vesti. De qualquer time, de qualquer samba, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Essa daqui tá sendo a melhor na minha vida. Por quê? Porque quando eu saí do Arte Moleque, eu tive um chamado. Foi Deus na minha vida, né? Falou, ó, agora chega. Agora você vai fazer pra mim. Né? E eu lembro que eu tava no palco, no último show, 15 mil pessoas assistindo, e o pessoal começou a tocar, fazer a entrada do show, e eu não lembrava nenhuma música. Zero. Eu sempre fui um cara que nunca cantei lendo, nunca precisei nada disso. Mas nesse dia eu não lembrava de nada. E foi onde eu falei pra Deus, entrei dentro do vestiário lá e falei, meu Deus, não deixa eu passar vergonha hoje aqui não, porque tem muita gente aqui. Pô, era o show do Sorriso Maroto, cara, lotado, né? E eu fui fui entrando num corredor, tinha uns 15 metros assim para chegar onde era o palco, né? Panela de pressão lotada, gente pro lado de fora. E aí eu fui lembrando. Entrei, eu lembro até a música que eu comecei cantando, que era a música do Pichote, né? Quem me dera ao menos uma vez poder te, né? E comecei a cantar essa música eu fiz o show e tal, tudo, só que na penúltima música vinha aquela cobrança na minha mente. Agora você fala. Agora você fala que você vai sair, que você vai daqui pra frente é pra mim. E eu teimei umas 3 músicas ainda, né? Mas por fim eu falei e ninguém acreditou. Eu vou daqui pra frente, o grupo segue pra lá e eu vou seguir as ordens de Deus, que é o que Ele quer pra mim. Foi difícil demais, mas depois de 10 anos sem cantar, que eu parei, me converti, entreguei minha vida pro Senhor Jesus e comecei a obedecer Ele. Depois de 10 anos, aí os ex-integrantes, né, 2 ex-integrantes que se converteram também, vieram aqui em casa atrás de mim. Ó, tem um projeto pra gente fazer. E eu abracei. Tá aí o Arte do Mestre, que é um... E hoje canta pra Jesus, galera. Isso, hoje tudo que a gente faz é pro Senhor Jesus.
Estamos quase lançando a nossa música aí, dia 30, já lança a nossa música em todas as plataformas digitais, né? Jesus Ama Você, o nome da música. E para mostrar que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta corretamente, na obediência, né? Fazer as coisas com Deus do seu lado. Levando o amor de Deus para as pessoas através do samba aí. Isso. E o Arte do Mestre é muito especial, cara, é muito especial. Tem vários irmãos lá e a gente luta por essa causa, né? Que é ajudar as pessoas, né? Aqueles que estão sofrendo, principalmente com essa pandemia, que a gente tem que se cuidar muito, né? Não é brincadeira, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sofrendo, né? Com tudo isso que está acontecendo, e o Arte do Mestre está aí para ajudar. Por isso que a gente pede a ajuda das pessoas para que a gente possa levar um alimento para aquele que tá sofrendo. É claro que o alimento não é só o alimento, a gente leva uma palavra, a gente leva uma palavra que vai botar a pessoa para cima, para que ela enxergue que o primeiro alimento é Jesus, né? Não adianta só a gente abastecer o físico e não abastecer a parte espiritual da pessoa. Ela tem que ter força, né? Uma força espiritual, uma força que vem do alto para poder ela se levantar e seguir em frente. Então, o Arte do Mestre é isso aí. A gente quer ajudar, a gente quer estar nos projetos, assim como você faz os seus projetos, a gente quer estar lá, a gente quer estar, como a gente fala, né? É o Arte do Mestre em todo lugar. É o Arte do Mestre em todo lugar. Ô Henry, o que você mais gosta na cidade de Piratininga? Cara, a cidade de Piratininga, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto das amizades, eu gosto das pessoas, eu amo essa juventude, né? Eu amo o esporte, né? Eu amo todos os que fazem bem para nossa cidade. E isso é o que tem que acontecer, né? A gente tem vários amigos. A gente fala mais do esporte, Felipe, porque o esporte sempre correu junto com a gente. Eu com 13 anos, 12 anos, eu pegava a minha bicicleta e eu ia daqui para Bauru para mim trabalhar, né? Então foi dos 12 aos 13, quase 14 anos, pegava a bicicleta à noite, ia para Bauru, né? E trabalhava, depois voltava, tudo isso para poder ajudar, né? E hoje não, hoje você não vê isso aí, né? E o esporte, ele entrou na minha vida, né? Através até da Geni, que a Geni, uma mãezona pra mim. A Geni corre de mim no resgate, tento pegar ela desde o primeiro, ela corre de mim, ela A Geni ficava brava comigo, porque ela marcava o jogo e eu nunca acordava no horário que ela ia com o ônibus lá em casa atrás de mim, acorda! E aí a gente ia. Mas então, cara, eu acho que a gente tem que olhar pro esporte, né? Vamos olhar pro que a gente tem de melhor, que é o esporte. Então aqui em Piratininga, por que não pode ter um basquete 3 aqui para os meninos do basquete? Fazer um evento pro basquete 3, fazer um evento, uma pelada igual você fez ali na quadra ali com a molecada, né? E a gente do esporte saber que a gente tem que ser, você tem que desfrutar daquilo lá. Porque você tá no futebol amador, você tá em qualquer esporte amador, você tá disputando contra o seu amigo, cara. É o seu amigo que você vai encontrar com ele amanhã, depois do jogo. Então, tente ser melhor que ele. Você não precisa agredir ele. Você não precisa brigar. Isso, você não precisa fazer mal pro seu próximo. Porque a própria palavra de Deus fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente tem que olhar mais para isso aí. Pô, seja melhor que eu e eu vou te dar os parabéns. Né? Eu vou te dar os parabéns porque você venceu, porque você treinou mais, porque você estava mais capacitado que eu, porque você se esforçou mais que eu para chegar até aqui. Não você chegar no ponto de você perder a amizade por causa do esporte. E hoje eu quero deixar um legado aqui para todos do esporte, e principalmente do futebol. O meu maior troféu no esporte, no futebol, não é a conquista de vários títulos, não é a conquista de nada disso, medalha, não é nada disso. A maior conquista é eu sair na rua, é eu ver os moleques que nem o Felipe, que um dia pegou uma camisa que acabou o campeonato, estava escrito fé,
né? E eu entreguei para ele e hoje ele se tornou esse cara aqui, ó, um homem de Deus, uma pessoa, um pai de família, né? Corujão, né? Já tem outro aí que ama o seu filho, que vai mostrar para o seu filho o caminho correto, porque a gente erra, Felipe, a gente é falho, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e nunca é do nosso jeito. A gente passa por fase, né? Então, gente, vamos aprender a ser melhor, a ser um ser humano melhor. Todo mundo erra, todo mundo falha, mão, né? e sempre vai errar. Mas a gente precisa melhorar todos os dias. Falar, não, aquilo lá eu já errei, não vou errar mais ali. Então, o grande legado para mim no esporte hoje não é um troféu, não é uma medalha, é saber que eu disputei vários anos o campeonato amador aqui em Piratininga, e você pode procurar minha ficha em todo lugar lá, você não vai ver o Henry ser expulso de um campeonato. Brigando, xingando. O meu legado é a minha ficha limpa. Eu poder olhar para você e falar, ó, eu tenho um amigo ali com o Felipe, no Toque do Mestre, eu tenho um amigo no Bar do Ti, eu tenho um amigo no Avocado, né, que são os meninos lá do Abacateiro, tem amigos lá, tem amigos no Paulista, tem amigo em todo lugar. Claro que a gente não vai agradar a todos, nunca, você nunca vai agradar. Se você agradar a todos, alguma coisa está errada. Mas esse é o grande legado que eu quero deixar para essa juventude. É você ter uma vida honrada, é você ter uma ficha limpa para sua carreira, para sua vida. A minha ficha é limpa, pode procurar. Amém. Arte do Mestre, galera, ó. Vai lançar quando? Dia 30, lança a nossa música Jesus Ama Você. Dá uma palhinha aí pra nós, vai. Ainda dá tempo de se entregar, ainda dá tempo de se arrepender. Bota a cabeça pra pensar, tira essa lágrima do olhar. Olhe pro alto, pode ver, Jesus ama você. E ele ama mesmo. Galera, se não é por ficar contando toda a história desse cara, que nós vamos ficar a noite inteira aqui. Galera, assim a gente termina mais um resgate. Henry, queria te agradecer, cara, por ter aberto a porta da sua casa aqui pra gente bater esse bate-papo. Você é um cara que eu sou fãzaço, admirador do seu trabalho, admirador seu no futebol. Você é um cara que fez parte da minha juventude e eu sou grato a Deus por isso. Tamo junto, até depois do fim. Amém. É a arte do mestre em todo lugar. E é isso aí, galera. Eu gostaria de falar o nome de todos mesmo. De muitos que eu tenho no meu coração, que nem o Ninho, o Léo, o Adriano Bicudo, o Neno, o Virgílio. Tem muita gente, o Curruíla, né? Muita gente. Mas, infelizmente, não dá pra gente, né, estender tem muita história pra contar. E assim a gente fecha mais um resgate, galera. Pra cima! Pra cima! Se você quer qualidade e preço baixo, aqui na Agropecuária LK você encontra. É ou não é, Tati? Preço e qualidade, fala comigo. Vem pra cá. A sticky summer's day in Shepherdstown, and Eagle in a thermal is a circling round like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin.